Vou passar o que o Derrite falou sobre esses casos e nós voltamos aqui para a mesa, pode ser? Tem duas declarações que o secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite, ele deu hoje mais cedo aqui na Jovem Pan sobre essas acusações de tortura, sobre as mortes nessa operação na Baixada Santista. Vamos ouvir. Realmente não parece proporcional por parte do crime organizado. E toda vez que o crime organizado atentar contra as forças de Estado, em São Paulo, nós vamos defender a população e encarar o crime organizado como tem que ser encarado, como a última barreira de proteção entre o crime e a sociedade. Nós não vamos recuar, porque quem atirou pelas costas de uma policial militar, de uma mulher, nesta madrugada, foram criminosos armados com fuzis. Então, esse pessoal que fala sem saber o que está falando. Eles não conhecem a realidade do que é de verdade entrar no morro e ser hostilizado. Por vezes, ou não conhecem ou não entraram, ou quando entraram foram bem recebidos. Toda vez que um policial entra em uma comunidade dominada pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas, o policial ele recebe disparos e disparos de fuzis. Então, quem está achando que é desproporcional é porque realmente não conhece. Mentira! O laudo do Instituto Médico Legal, que ainda não saiu, mas já saiu uma preliminar, porque essa era uma preocupação minha, se houvesse indícios de tortura desses indivíduos que trocaram tiro com a polícia, era uma preocupação que eu tenho, porque nós não estamos aqui para instituir um tribunal de exceção para executar, não é isso. Nós estamos aqui para enfrentar o crime organizado. Nenhum dos indivíduos que enfrentou as polícias, que trocou tiro com as polícias, foi identificado qualquer ou mínimo sinal de tortura no exame do Instituto Médico Legal. Bom, nós estamos vendo aí, né? Ele falou que a mídia está trabalhando muito com essas informações mentirosas. A gente não sabe se é verdade, a gente tem testemunhos de pessoas. E o que a gente viu hoje de manhã em Santos, uma policial sendo morta pelas costas, está com um cara que é a resposta do crime organizado. Sim. Olha, eu acho que eu moro aqui em São Paulo, eu moro no Morumbi e lá perto de casa tem o Morumbi, para quem não conhece, tem de tudo aqui, né? E ele, ali do lado, a 3 quilômetros da minha casa, tem a Paraisópolis, que é a segunda maior favela de São Paulo. Eu já estive alguns anos lá fazendo trabalho voluntário, muito dele para falar sobre educação financeira, outro que eu levo presente de Natal, Páscoa para as crianças e tudo mais. E eu realmente, aí eu entendo um pouco do que o Rodolfo estava falando, porque eu não acho que tenha essa imagem de que todo mundo na favela é bandido. Muito pelo contrário. Grande parte das pessoas lá, a ampla maioria, são pessoas do bem. Só que essas pessoas do bem... De boa, nunca passou pela minha cabeça uma imagem dessa. Não. Porque há um discurso reiterado, vocês acham que todo mundo mora na favela bandido. Não, eu acho que eles são vítimas de bandido e do Estado. Exato, e é isso são que vítimas de duas organizações, do Estado... Gente, olha pra mim, eu sou fruto da favela, eu tô na Jovem Pan... Mas a forma de atuação da polícia nesse caso coloca todo mundo como bandido. Não, Felipe, você está errado. Aí, o que eu acho? A gente... Bom, vamos lá, então. Eu vejo... Você vê a movimentação lá dentro, são pessoas do bem. Só que as pessoas que são do crime organizado respondem dessa maneira. Então, eu acho muito precipitado a gente falar que grande parte das pessoas que morreram são pessoas do bem. A gente não tem como pressupor esse tipo de coisa. Porque tem muita gente ainda não identificada. Temos como pressupor. E durante a pandemia, eu lembro que teve até em Paraisópolis a polícia entrou lá, que teve uma briga num baile que rola do sábado lá, e aí depois eu fui até conversar com as pessoas que moram lá e com os policiais que entraram, e aí depois eu vi até quando eu falei pra eles, eu falei assim, olha, as pessoas do bem apoiam vocês e tal. Eu lembro que um policial, ele se emocionou, ele veio, pediu se podia me dar a mão, me deu uma mão assim, apertada, foi um gesto legal. E depois a gente reparou, depois a gente veio a descobrir nas próprias notícias, eu já tinha ouvido lá de dentro, que grande parte das pessoas que morreram quando a polícia entrou, eram pessoas que tinham envolvimento com o crime. Então, eu quero dizer que eu acho muito precipitado a gente falar esse tipo de coisa. E pessoas do bem, que moram lá dentro, que é a maioria,
não sai fazendo esse tipo de coisa, dando tiro pelas costas ou pela frente, não importa, esse cara tá lá por uma condição social, que ele mora lá, ele é desfavorecido sob o ponto de vista financeiro, mas ele é um trabalhador como qualquer um de nós. Agora, ele não sai dando tiro. Então, eu teria muito cuidado ainda de falar assim, grande parte das pessoas que morreram são pessoas... Eu peço licença para falar algumas coisas aqui. Por exemplo, um depoimento. Eles iriam... Abre aspas. Isso aí é fonte da UOL. Eles iriam matar... Essa fonte é UOL. Na minha frente. Nós estamos abrindo as portas para eles, mas eles estão vindo para nos matar. Catadora de recicláveis, de 51 anos. Discordo. Ele, o policial... Abre aspas. Ele, o policial, se alterou e disse que daria um tiro na minha cara, na frente da minha filha. A situação só não piorou porque a minha mãe estava ali. Eles estão subindo o morro com ódio. Ou seja, esse tipo de atuação da polícia trata um cidadão do bem que mora na favela como bandido também. Né? E os relatos que estão lá, que são... Não, esses são relatos da imprensa. São variados, demonstram que está tendo excesso por parte da polícia. Vamos lá, deixa eu trazer um retrato para vocês aqui. Quem nasceu na comunidade, mora em comunidade, fez a sua vida na comunidade, pessoas de 30 anos, por exemplo, já sabe a realidade quando um policial entra lá, quando a polícia está lá. Existe o patrulhamento, que é a polícia de patrulhamento diária, que fica ali rondando, ronda escolar, essas coisas. Dificilmente essa patrulha ela vai ser utilizada pelos bandidos, ok? Mas um grupo de operações especiais, normalmente quando está dentro da favela, quando está dentro das comunidades, são utilizados. Olha só, eu falei da patrulha aqui agora, mas eu já vou refazer o que eu falei aqui, vou refazer o que eu acabei de falar. Por quê? Uma policial tomou um tiro nas costas, com a viatura parando enquanto estava na padaria. Como que age nesse caso? As pessoas que moram na comunidade já sabem como se portar, tanto com os bandidos, porque são refém desses bandidos, pancadão, toda quinta, sexta, sábado e domingo, a pessoa não consegue sair de casa, não consegue pedir para baixar o som. É um inferno esse lance dos pancadões aí nas comunidades. E agora, não podem nem falar para a polícia onde estão esses bandidos, porque eles sofrem o que? Represário. Os bandidos podem ir lá e atacar a família desses moradores do bem. E eles não têm a quem recorrer. Esse problema do barulho que você fala, do barulho do baile funk, que rola de sexta, sábado e domingo. Tem uma pessoa que trabalha comigo há 2 anos, a Bianca, ela mora em Heliópolis, e é braço direito lá na empresa para absolutamente tudo, e ela mora lá, e ela me conta, de sexta, sábado e domingo, ela simplesmente não dorme. Aí dormir 4, 5 da manhã. E aí ela pegou, uma vez foi reclamar, e ela falou as ameaças que ela recebe por ir reclamar. Então, a gente tem uma série de transgressões às liberdades ali, de quaisquer pessoas. Mas aí eu coloco outro ponto aqui na mesa também. A única forma de combater o tráfico seria dessa forma, a polícia invadir e destronar toda uma população que muitas vezes tem nada a ver com isso. O que você sugere? Inteligência. Colocar algum infiltrado para poder localizar as pessoas que já existe, Felipe. E aí a polícia pega essas pessoas ou fora da favela, ou pega essas pessoas de forma isolada e prende. Porque da forma como está aqui acontecendo, a polícia vai embora. Mas isso dessa aí operação, é flagrante forjado. Vai embora dessa operação. Viu? Né? Não é flagrante forjado. Vai embora dessa operação e o que vai acontecer, sabe o quê? O tráfico vai continuar reinando na Baixada Santista. Não vai resolver estruturalmente a questão. Mas isso é papel da PF. Isso é papel da PF. Na Baixada. Por que a PF não faz nada? Aí vem o Dino, que é o dono da PF, e critica. E eu queria chamar a atenção para um outro ponto que é importante. Me parece que essa foi a primeira grande operação com conflito em que os policiais estavam com câmeras, né? Se é que tenham mantido as câmeras no uniforme, né? Porque alguns relatos de moradores dão conta que eles estavam encapuzados, né? Alguns policiais. Não sei, o Rodolfo talvez possa dizer se isso é legal ou não é do ponto de vista jurídico. E se as câmeras foram mantidas, né, intactas nos uniformes, a gente vai ter a revelação de qual foi a verdade, né? Quem está dizendo a verdade, se são esses indivíduos que fizeram acusações que se dizem moradores ou os policiais. Agora, claro que nada justifica a morte de nenhum profissional da polícia, né? Ele estava em exercício, fazendo a sua função, mas também a gente tem que considerar que a rota, né, quando esse tipo de incidente ocorre, é uma questão de honra, né? Enfim, averiguar quem foram os responsáveis e, enfim, há uma tendência da rota, né, de descobrir custe o que custar, né? Enfim, não por acaso nós vimos um sujeito, né, se identificando como o atirador do policial, depois não sei até que ponto era ou não era, mas o próprio tráfico se viu na necessidade de entregar alguém para que a rota colocasse o pé no freio
contra as ações, né? E, de fato, enfim, qualquer bandido aqui em São Paulo sabe disso, né? Se pegar no pé da rota, a chance, né, de sair vivo dessa é muito difícil, né? Porque a gente parar para pensar também, o que esses bandidos fazem com essas pessoas no dia a dia? Vou deixar aí 50 quilos de cocaína na tua casa, tá? Vai ter um bate aqui, vai ficar 50 quilos na tua casa. E não é só isso. Alguém pode falar não? E a extorsão também, Pavinato. Extorsão, você só pode comprar o gás se for na mão desses criminosos. Luz. Você tem direito à luz só se for na mão dos criminosos. A internet só se for na mão desses criminosos. Sabe? É monopólio dentro da comunidade que eles fazem. Os moradores são reféns desses vagabundos safados sem vergonhas. Toda operação em comunidade é muito difícil. Vai ter o ônus e o bônus da situação. Depende só da sua ótica. Qual é a perspectiva que você tem? Ladrão trocou tiro com a polícia, vai morrer. A polícia é muito mais preparada. E olha só, eu tô falando de um menino que desceu com um fuzil na mão e deu um tiro e a munição entrou no pulmão do policial. Tem noção disso? Um menino com um fuzil, desceu do morro com um fuzil, armamento de guerra. A gente tem que pensar na política, mas pensar, como é que essas armas chegam na mão dessas pessoas? A ação da polícia é uma ação de repreensão. Tem que entrar lá e infelizmente, Pavinato, o cidadão do bem acaba sofrendo com isso. Pergunta para qualquer pessoa que mora na comunidade hoje, qual é o seu sonho? Ele fala, sair daqui. Ninguém aguenta morar numa comunidade. Mas tem gente que gosta da comunidade e não sai da comunidade. Gostar é diferente de querer mudar. Eu gosto da comunidade, mas eu não moro mais no Jardim Ciá. E tudo bem, eu fiquei lá no Jardim Ciá muitos anos da minha vida, no Jardim Imperador, na Zona Leste de São Paulo. Eu cresci e saí de lá. Eu acho difícil esse argumento, né? Não sai de jeito nenhum. Não tem saneamento básico, tem extorsão, tem crime, tem bala perdida. Não sai de jeito nenhum. Tem insegurança para as crianças. Antigamente as crianças brincavam na rua. Na Zona Sul do Rio de Janeiro. Por quê? Agora, porque o Rio é todo encravado de comunidades. A questão, Pavinato, do combate à bandidagem, combate ao tráfico, é muito mais profunda do que só a repressão. Claro, tudo é muito mais profundo. Não, mas é importante fazer. Por exemplo, o PCC hoje em dia, ele está incrustado formalmente no poder instituído, né? Eu lembro, por exemplo, quando era professor... Como é que eu posso garantir uma coisa dessa? Eu não posso falar. Se eu falo uma coisa dessa, eu sou processado. Não, mas eu falo. Pode. Quando era professor, eu ia passar de professor na universidade, aí vinha um professor falar comigo, poxa, eu descobri que tem um aluno da minha sala, que eu dou aula, que quem está financiando o estudo dele é o PCC. E esse cara vai virar juiz, vai virar promotor, vai virar político, né? Ou seja, se você achar que você vai combater o tráfico de drogas e de armas só com repressão dessa forma, que no meu entendimento é atrasada, né? Você está redondamente enganado. Mas se você não responder à morte de um policial, eles vão tomar conta, vão ficar com o monopólio da força no estado inteiro. Cara, você mata um, nasce 10, cara. Não vai funcionar dessa forma, desculpa. Então tem que deixar passar batido. Tem inteligência, tem que ser ação focada. Isso aí, morreu. Mais um policial. Eu tenho um grande amigo que a inteligência já existe. Isso que você está falando já existe hoje. Desculpa, Bruno. Não, imagina. Não, eu tenho um grande amigo que, vou mencionar nome, obviamente, que ele fala, se o governo permitisse e a sociedade permitisse, a gente, entre 1 e 2 meses, a gente estrangularia o tráfico no Brasil. Como? Como? Com as próprias mãos? Não pode fazer silêncio longo, tem a rádio mas também. Tem tráfico, aí tem também as certas coisas terão que ser feitas de alguma maneira que vai gerar determinadas comoções, é natural. Claro, assim como hoje gera comoção, quando você vê, como ele falou, em que as pessoas de bem lá são extorquidas diariamente, tem que pagar gás e tem que pagar luz. Essa linha já foi cruzada há muito tempo por essas pessoas. Mas como são linhas muito que a gente não vê, simplesmente paga um pouco do gás, ou o cara que tem que pagar 30% do faturamento da lojinha de cabeleireiro dele lá na favela para o tráfico para poder sobreviver, é como se nós não sentíssemos, só que essas pessoas estão sentindo diariamente. Então a falta de respeito a essas pessoas acontecem diariamente. Na minha opinião, e eu não tenho essa inteligência porque eu não faço parte de polícia e tudo mais, nunca foi a minha área, mas eu imagino que se nós entendêssemos que para acabar com alguém que luta de uma forma desproporcional, principalmente com relação a armas que eles têm, algumas ações
que passem pelo lado emocional, do ponto de vista da sociedade, terá que ser feito em algum momento. São 14 horas e 30 minutos. Eu lembro, Rodolfo, na semana passada, eu acho, né, o Lula veio com o Dino e propôs um pacote da democracia, né, que você atentar contra a vida ou a integridade física do presidente, do vice, do presidente do Senado, da Câmara e os ministros do STF, né, você podia ter uma pena de até 40 anos. Aí eu lembro, eu vejo, né, no caso dos Estados Unidos, né, você matar um policial é um dos crimes mais graves que pode existir. Tanto que isso coíbe, porque você matar qualquer pessoa, matar um policial... Tem um peso maior. É você passar por cima do monopólio da força do Estado. E isso não tem perdão. Agora, falou-se de todo mundo lá de Brasília, né? Falou-se dos marajás, como dizia o Collor, mas não se falou de policiais. É uma pena, né? E o policial foi morto. Hoje de manhã, uma soldado foi atingida pelas costas. Um tiro de fuzil. E as pessoas estão preocupadas em manter a civilidade. Vou chegar assim na comunidade. Toque, toque, toque. Abre a porta, Mariquinha. Eu não abro, não. É bem isso. Eu vou trazer um outro retrato também da comunidade, porque eu tenho um amigo que trabalha no 1º Batalhão da Rocan, que são as motos, né? Ele fala que é muito difícil hoje você, em perseguição, entrar numa comunidade, porque quando você entra na comunidade atrás de um motoqueiro, ou seja lá, um suspeito, a comunidade taca pedra. Eles estão com pedaço de pau, eles batem num policial para proteger aquela pessoa que mora dentro da comunidade, sendo ele um suspeito, um bandido ou não. Às vezes o cara está sem documento da moto, a polícia pede para parar, ele foge. E entra na comunidade. Sabe o que acontece com o policial? Ele é hostilizado pela comunidade, que é um retrato de uma sociedade que está ficando doente, porque está perdendo os valores. Nós estamos falando de uma vida aqui que foi perdida de alguém que luta por mim, por você, por todos nós aqui na mesa, com um salário baixíssimo e que pouco é falado. A polícia militar pede socorro, a polícia civil pede socorro. Houve um aumento agora dado pelo DERIT, não foi proporcional, porque a polícia militar ganhou muito mais do que a polícia civil, e então e existe esse lance ainda do salário, porque eles saem todos os dias para trabalhar e não sabe se volta para casa. Olha esse rapaz que perdeu a vida, olha essa policial que tomou um tiro hoje. Isso é o que está sendo falado na mídia, mas todos os dias, Pavinato, um policial é hostilizado em uma ocorrência dentro da comunidade. E todos os dias. E tem mais ainda, se o PCC está entranhado nas esferas de poder, como você nos trouxe, e eu não duvido, né? O uso de câmeras por policiais, você está filmando a carinha do policial todo santo dia. Quem me garante que o crime organizado não tem acesso a essas imagens? Não tem acesso, Pavinato. Não tem acesso. Então, ele não está entranhado nas esferas de poder. Você tem que ser decidido o argumento. Não. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, primeiro que a questão das câmeras nas roupas do policial foi uma reivindicação da própria Polícia Militar. A Polícia Militar lutou por esse... Aqui em São Paulo, não? Aqui em São Paulo, sim. Sim, senhor. Aqui em São Paulo, a Polícia Militar que quis colocar a câmera, né? E a câmera tem sido mostrada... Tem sido comprovadamente um ótimo instrumento de combate à letalidade policial, né? E o argumento que falam que a produtividade da polícia diminuiu é uma mentira, porque os números mostram que aumentou o número de prisão em flagrante, aumentou o número diminuiu o número de homicídio, diminuiu o número de morte de policial. Todos os indicadores mostram que a câmera foi um ganho para a segurança pública do Estado de São Paulo, né? Eu desconheço esse argumento de que foi a polícia que pediu. Foi a polícia que pediu. A polícia que quis. Eu lembro de ter conversado com eles quando foi implantado. Inclusive, o Telhada estava aqui quando foi implantado. Exatamente. Nós debatemos bastante sobre isso. Telhada, outro que sofreu um atentado chegando na casa dele, os bandidos de moto lá atiraram contra a vida dele. O Telhada, no começo dos anos 2000, isso daí, quando já era um capitão de rota. Mas tô falando da câmera. A câmera é uma coisa boa. A câmera, os números mostram isso. Se você usar argumento técnico, se mostra meio eficiente, é isso que você quer dizer. Se você mostrar argumento técnico, por exemplo, não dá para ir contra... Então, o número do ano passado é um número complicado. 87. É um número bastante complicado, porque o número do ano passado, ele pega os dados de 2021... Tá? O consolidado 2023 não saiu. Ele pega os dados de 2021 e compara com 2022. Em 2021, gente, a pandemia. Exatamente. Ninguém estava saindo na rua, teve lockdown. Então teve menos ação
policial, consequentemente, teve tudo muito menos, consequentemente. E um número menor de câmeras também. Então, é óbvio que nós, comparativamente aos outros anos, então, a gente só vai saber no comparativo de 2023 a 2022, se isso realmente surte efeito. Exato. É uma discussão bastante complicada isso aqui. Porque o policial ganha pouco, ele está sendo filmado, ele está com a carinha ali. Mas se eu fosse policial, eu fico pensando, se eu fosse policial, eu gostava de ter. Por exemplo, como bem foi falado pelo professor aqui, né? Faz todo sentido. Eu consigo identificar se foi arbitrariedade de abordagem policial por meio de... Eu gostaria, se não houvesse o argumento que você trouxe antes, de que o crime organizado está incrustado no poder. Mas tu falando, virou membro do Ministério Público, virou político. Então, aí eles vão ter acesso a essas imagens. O acesso... Eles vão ter acesso às imagens e vão se vingar do policial. Porque o policial muitas vezes mora na comunidade. O acesso só quem tem imagem é o chefe da polícia militar e algumas pessoas. Não, é restrito. Você falou que está incrustado no poder. Então, eu não sei, não dá para saber. Não dá para saber. Não dá para saber. Eu, particularmente, não consigo fazer um balanço ainda sobre essas câmeras acopladas no uniforme dos policiais. Eu ainda não sei se é benéfico, eu preciso de mais tempo para saber de verdade se isso trouxe algum bônus para a Polícia Militar. E, na verdade, ajudou a Polícia Militar, né? Eu acho que no Brasil tinha que ter câmera acoplada no paletó dos políticos. Mas sabe, Pavinato... E essa é a melhor medida... Câmera acoplada no paletó, 24 horas. Né? O Lira vai conversar com o Lula, tá lá, com a câmera acoplada. Mas o que é curioso também dessa história é que a gente tem vários programas policiais, né? Que tem uma câmera ali, eles estão gravando e mostram o rosto, né? Parando pessoas na rua, averiguando alguns jovens fumando alguma maconha na praça, alguma coisa assim. Então, eu fico me perguntando se esses programas também não colocam em risco os policiais. Né? Acho que tem alguns canais vizinhos aos nossos aqui que passam à noite, né? As operações policiais. Enfim, eu estou pensando assim num sentido mais abrangente, né? Não apenas na câmera acoplada. É que na câmera acoplada você não edita as imagens. Desculpa. Na câmera acoplada você não edita as imagens. Já nesses programas policiais, a gente não está ao vivo. Ali é tudo edição. Então, por exemplo, só mostra o que de fato uma prisão que deu certo, uma abordagem que foi legal, só mostra esse tipo de conteúdo, entendeu? E a câmera talvez mostre algo que... É meio programa do Gugu, então. É meio programa do Gugu. Meio programa do Gugu. Mas assim, tem seu peso, tá? Eu cresci assistindo esses programas policiais e hoje nós temos um programa aqui na casa chamado Flagrante, no qual eu tenho a honra de apresentar, que eu levo essas notícias também policiais. Ô, Alemão, tem música policial aí do Flagrante aí, pra gente falar o próximo tema, então?